Boa noite, casais IBMS, demais casais convidados, a graça e a paz de Jesus Cristo. Bem-vindos a esta live para casais e hoje com um tema muito atual, que é a convivência matrimonial em tempos de pandemia. Algo que temos visto já pelo noticiário, a delegacia da mulher está aí com vários casos. Estamos vendo a convivência muito difícil. E temos uma convidada muito especial nesta noite, que é a missionária Priscila Cedo. É um prazer tê-la conosco mais uma vez. Tem sempre abençoado o Ministério IBMS. Amém, Pastor Pedro. E com certeza não será diferente nesta noite. Amém. Deus já tem algo preparado aí do seu bom tesouro para derramar sobre os casais da igreja, os demais casais que são nossos convidados, que estão entrando aí agora. Deus os abençoe poderosamente, encha a tua casa, o teu lar nesta noite. Amém. Abençoe, unifique, fortaleça os vínculos matrimoniais. Eu tenho certeza que essa será uma noite que a bênção do Eterno estará sobre ti. E Amém. Falar sobre essa convivência matrimonial, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é algo complicado, né, Priscila? Porque nós temos visto, mesmo no meio evangélico, várias notícias têm chegado de casais que estão tendo dificuldades de relacionamento. E uma coisa interessante é que nós vemos um paradoxo. Durante o namoro, o que nós mais queremos é ter tempo para estar juntos, né? E não então, temos. Não dá tempo de ter uma boa convivência, um tempo ali juntos, e se faz planos para o casamento querendo ter tempo para estar juntos. Para termos né? essa liberdade de tempo. Acontece algo como agora, em que o homem às vezes passa horas e horas, a própria esposa também que trabalha agora, está tendo mais tempo para estar em casa, e aí vemos algo inesperado, né? Há esses conflitos, algumas contendas nos lares, e principalmente no lar cristão, nos chama a atenção. Esse é o motivo, né, de hoje conversarmos um pouquinho sobre isso e sermos abençoados aí com aquilo que Deus colocou no seu coração, como orientações da parte de Deus, da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que seremos abençoados. A paz do Senhor, irmãos, casais que estão conosco aqui nessa noite. É um privilégio estar aqui com os irmãos e nós vamos falar um pouco, que nós venhamos a ser instrumentos de Deus para edificar a sua vida e a sua casa, e como vocês poderão estar resolvendo conflitos nessa época de crise, nessa época de pandemia. No primeiro momento, quando surgiu essa pandemia, começou muitas oratórias, né, do tipo, agora é muito importante, o casal tá junto, estamos voltando para casa, Deus nos está levando para dentro de casa, para acertos dentro de casa, para termos mais tempo um com o outro, para conversarmos com os nossos filhos, viver mais em família e enfim, pastor. Só que agora veio a segunda onda da pandemia. E essa onda nos trouxe o quê? Coisas debaixo do tapete que saíram. E aí começou-se os grandes conflitos. Tanto nós como liderança estamos sendo acionados, talvez como nunca antes, para resolver conflitos no lar, conflitos entre casais, né, e as próprias autoridades, porque nós já temos dados de que a própria violência doméstica aumentou. Nós estamos em um país que está aí, se eu não me engano, acho que é em 5º lugar em violência contra a mulher. Uma triste estatística. E o Espírito Santo é um dos principais focos, é um dos estados, né? O pior lugar para se ter meninas, para se criar meninas, para se criar filhas. Isso é muito triste e muito alarmante. E o que Deus colocou no meu coração, esse é o quadro que nós estamos.
Mas a grande questão é que nós não andamos na direção do mundo, né? O evangelho é uma contracorrente. É uma contracorrente em relação ao mundo. E a nossa vida, a nossa casa, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, ele precisa glorificar a Deus. Amém. E eu queria começar essa discussão contando uma história. E que história é essa? Um grande general, ele foi conquistar uma grande cidade. E levou os seus soldados, toda a sua tropa. Só que aquela cidade que ele foi conquistar era uma cidade muito fortificada, de muros muito altos. Nós sabemos, nós que estudamos história, até na própria Bíblia, que antigamente os muros representavam o poder daquela nação. As fortificações representavam como aquela nação era poderosa, inviolável, uma nação segura, e até representava a segurança dos deuses dessas nações. E ali tinha um grande general, e ali o seu auxiliar falou: general, legal, né? O senhor quer conquistar essa grande nação, mas olha bem, ela é muito fortificada. Tem uma fortaleza muito grande. Como é que nós vamos derrubar esses muros e vamos entrar nessa cidade para conquistar? Olha o que ele falou: eu tenho a 5ª coluna. O auxiliar pensou: com certeza é um grupo de arqueiros, é um grupo estratégico que vai vir por trás, vai pegar de surpresa. E ele olhou: general, quem é a 5ª coluna? É alguma tropa especial que nós temos que vai vir de surpresa? E ele disse: não, a minha 5ª coluna é alguém de dentro. É alguém que está dentro, que abrirá as portas para nós e nós conquistaremos essa cidade. O que eu quero dizer com essa ilustração? Que o que derrubou Davi não foi Golias, não foi o gigante externo. O que derrubou Davi, não foi Golias, o gigante externo, mas o que derrubou Davi foram seus gigantes internos. Eu quero dizer que muitas vezes nós transferimos para o diabo o poder que ele não tem. As fortificações do nosso casamento, muitas vezes elas não são derrubadas nem pelo coronavírus, nem pelo diabo. O agente interno para abrir as portas do jardim fechado do nosso casamento somos nós mesmos, com os nossos gigantes internos de temperamento, falta de domínio próprio, não se encher do Espírito Santo, a falta de comunicação, a falta de respeito. É isso que está levando os casais à crise. E se você parar para pensar, Priscila, o que está trazendo tanto conflito? Nós vemos notícia de desemprego, crise econômica, e eu falo uma grande questão: as nossas contas, elas não entram em quarentena. Verdade. As dívidas, elas continuam chegando. O nosso aluguel, para quem mora de aluguel, talvez tenha um casal que está morando de aluguel, continua batendo na porta. Muitas vezes você tenta negociar, mas o próprio desconto não é aquilo que você precisava. Então nós temos pais de família, homens e mulheres, vamos colocar, perdendo seus empregos, crise econômica. Nós vemos, aí começa o quê? O próprio temperamento. E eu quero dizer, pastor, que muitas vezes o ativismo, até na igreja, o ativismo no nosso trabalho acaba abafando e mascarando problemas que agora não é que surgiram, agora só saiu debaixo do tapete. Porque agora você não tem o seu trabalho
para fingir que nada está acontecendo. Você não tem mais atividade na igreja para mergulhar naquilo e fingir que nada estava acontecendo. Eu falo que a própria Marta, quando você vai lá em Lucas, o próprio ativismo da Marta, mas Jesus diagnosticou em todo o seu trabalho a ansiedade no coração de Marta. E eu quero dizer uma coisa, quando eu abro a Bíblia em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, tem uma grande verdade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Uma coisa que eu acho que falta, pastor, nos lares é a unidade. A falta de unidade, a unidade ela vence guerras. Vocês precisam entender que nessa crise que nós estamos vivendo, não se pode dividir forças. E nós não estamos aqui para discutir sobre política, mas a gente vê um reflexo disso na nossa política. Essa divisão de poder, de interesses, não estou aqui para defender A ou B, eu sei que não é nem a intenção do nosso encontro hoje, mas eu entendo que se tivesse unidade, o Brasil já estaria bem melhor. Sem dúvida. Mas muitas vezes essa divisão de interesses, essa desunião daquilo do que é mais importante, a divisão de forças, torna o ambiente ainda muito mais frágil. E dentro da nossa casa é a mesma coisa. Estamos em crise. Mas será que vamos chegar a algum lugar dividindo forças? Nós temos que entender que nós precisamos fazer a casa continuar de pé. Nós precisamos trabalhar para que as fortificações do nosso casamento, da nossa casa, continuem de pé. Justamente para que não haja ruína, para que não haja brecha, para que o inimigo possa entrar e causar uma divisão fatal para a aniquilação do casamento. Então nós precisamos entender que nessa luta nós não somos rivais, nós somos parceiros nessa guerra, para fazer a coisa funcionar. Eu conheço casais que o marido trabalhava com venda de carro. E, gente, quem está comprando carro agora? Ninguém está comprando carro. E ele literalmente falou: Priscila, só Deus sabe o que eu estou passando. E a mulher dele, ela tem um talento maravilhoso para a cozinha. E eu sempre conversava com ela: amiga, se você mergulhasse na gastronomia... Opa! Olha, você... Gente, um dia eu fui na casa dela, ela preparou um jantar para mim, para Léo, eu estava grávida de Benjamin. É porque eu não entendo assim, muito assim, de sofisticação em cozinha. Eu conheço arroz, feijão, coisa simples, que eu moro aqui em Arabarai. Aí um dia eu fui na casa dela, ela fez assim, não sei se aquilo é crepe que chama, em forma de catavento. E eu falei, que chique, amiga, como você fez isso? E ela tem um dom. Quando a gente fazia churrasco em casa, oh Jesus, tempo bom, meu Deus. Ela sempre levava uma sobremesa, sabe aquela coisa assim, meu Deus, que talento. Mas ela, Amados, escute uma coisa, receba essa palavra aí nessa noite. Deus sempre tem uma visão acima da nossa dor. E Ele sempre tem um plano sobre nossa dor. Eu quero dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E essa crise não é para a sua ruína, não é para a ruína do seu casamento, mas é para abrir a tua visão para um propósito mais elevado. Aleluia! Glória a Deus. Eu não posso me empolgar, é só um bate-papo. Deus tem um propósito. Amém. E eu quero te dizer que em condições normais, ela não iria para a direção que o talento estava direcionando. Aí um dia, que agora a gente não pode se encontrar com tanta frequência, estou eu no meu Instagram, o que eu vejo? Ela entrou nesse negócio. Porque ela entendeu
que ela não é rival do marido, mas que ela precisa ser parceira do marido nesse tempo de crise. Amém. Ela entendeu que o seu talento não serviria para pisar no marido, mas para promover a sua casa, para promover o seu esposo, e está fazendo sucesso. Opa! Está fazendo sucesso. Ela postou um vídeo lá, aqueles bolos que você puxa, aquele acetato, escorre a camada. Eu falei, Senhor, Deus dos crentes, ei, abra a sua visão. Essa crise, ela só vai ser para a sua morte, mas vai depender da forma, qual vai ser a sua atitude no meio da crise. Nós precisamos, Augusto Cury, ele fala muito sobre inteligência emocional. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Nós precisamos, literalmente, e quando ele tem uma série sobre análise da inteligência de Cristo, e ele diz que ele era ateu, ele não cria em Cristo, mas ele precisava aplicar a teoria dele, porque não estava vendendo, a ideia não estava vendendo. E ele precisava aplicar a teoria dele de alguma forma que as pessoas se interessassem, as editoras se interessassem em publicar e as pessoas se interessassem a ler. Quem que ele escolhe para aplicar a teoria? Jesus Cristo. E ele percebe realmente, aleluia, que Jesus não podia ser um ser humano qualquer. Sabe uma coisa que ele fala no livro? Todo ser humano, no momento de pressão, no momento de crise, no momento ali de angústia, as janelas emocionais na maioria do ser humano se fecham. Não enxerga nada, não vê nada, só vê a dor, só vê angústia, só vê a tribulação. Mas ele percebia que na pressão, as janelas da mente de Cristo se abriam. Amém. Se abriam. Tá me entendendo? E Deus quer isso, porque nós temos a mente de Cristo. E Ele quer que a sua mente se abra. Ei, essa crise não vai ser para a sua morte. Se você enxergar a direção de Deus para a tua casa e para o teu casamento, Ele está querendo usar a crise para te alinhar ao propósito dele, para abrir a tua visão para algo que você nunca imaginou, para um potencial que você nunca imaginou. Tá me entendendo? E nessa hora os casais precisam entender que é tempo de se unir. Quando a gente abre a Bíblia, eu vou aqui em Efésios, nessa relação de conflito, é algo muito interessante. Ele começa Efésios capítulo 5, e ele começa, aqui ele vai falar sobre os mais diversos relacionamentos. Mas antes de falar de qualquer relacionamento, ele nos diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Primeira coisa, eu vou aqui, apóstolo Paulo, eu vou escrever sobre relacionamentos. Eu vou dar direções para relacionamentos, mas vou te dar uma dica primária para o sucesso de qualquer relacionamento. Imite Deus. Ame como Deus. Seja imitador de Deus. Ei, a grande questão é, quando você quiser explodir em casa, faça essa pergunta: o que Deus faria nesse momento? É algo tão interessante, amado, essa questão de temperamento, que quando a gente vai lá em Gálatas, um dos integrantes do fruto do Espírito é o domínio próprio. E como nós estamos carentes de domínio próprio. Ei, e eu sempre falo, vou falar como uma boa assembleiana. Por muitos anos nós não tivemos discernimento do que era ser cheio do Espírito. A gente achava que ser cheio do Espírito é começar a falar em língua estranha em casa. É começar a sapatear em casa. É começar a profetizar em casa. Priscila, isso é errado? Não. Mas isso é inválido se não tiver o fruto do Espírito. Amém. Na verdade, a principal evidência de que nós somos cheios do Espírito,
A evidência é termos o fruto do Espírito. E eu vou dizer, não é só conflito entre marido e mulher, não, com os nossos vizinhos. Em frente à minha casa, as crianças estão em casa. Os adolescentes estão em casa. E, amados, onde eles jogam bola? Em frente à minha porta. Glória a Deus. E aonde as boladas vão? No meu portão eletrônico. Oh, Jesus. Cadê a mãe? Não tem mãe. Filho feio não tem mãe. Né? Filho feio não tem pai, como diz o ditado. E eu tô lá e pá! Barulhão. Você chega a sentir lá na tua alma e no seu bolso. Quando eu fui olhar a grade, eu vi uma torta. Aí no próximo encontro, os meninos chegaram, meu marido falou, né? Mas a gente nunca sabe se vai resolver. Mas vai valer a pena a gente bater boca? Porque na nossa geração, pastor, que a geração também é diferente. Na nossa geração, se um vizinho chegasse para os nossos pais e dissessem, seu filho deu uma bolada na minha grade, entortou a grade. Gente, não ia ficar bom. Gente, não ia ficar bom, não. Nossa alma ia sair do corpo. Não era assim, pastor? Houve muita mudança mesmo. O pai nos levaria lá para pedir perdão. Ia ser uma coisa em casa. Agora, hoje, se a gente chamar a atenção de qualquer criança na rua, nós arrumamos muitos problemas. Mesmo se estivermos com a razão. Então, os conflitos não é só entre marido e mulher, os conflitos estão se estendendo. Ei, você que mora em cima da casa de sogro e sogra, os conflitos estão aparecendo. Ei, e como nós vamos resolver isso? Domínio. E literalmente o domínio próprio. Hoje, os psicólogos e psiquiatras querem chamar de inteligência emocional. Mas a Bíblia, há milhares de anos, já fala sobre o fruto do Espírito. É literalmente pensar para falar, pensar para responder, pensar em como vai reagir, sabendo que toda ação acarretará nenhuma reação. Porque a física me diz isso, que toda ação levará a uma reação. E eu acho isso tão interessante quando a gente abre a Bíblia e a maioria, aqui ó, Efésios 5:8, fala sobre nós enchermos do Espírito. Do que você se alimenta para você ter para oferecer na hora da crise? Vocês estão me entendendo? Porque se você alimentar do Espírito Santo na hora da crise, meu bem, vamos orar? Sabe o que é muito interessante? É porque eu pareço boazinha, mas eu não sou. Jesus está trabalhando, né? E eu venho de uma família de mulheres com temperamento muito forte e muito argumentativas. Então, assim, muita gente fala assim, Priscila, por que você fez odontologia? Você se daria muito bem em direito. Falei, agora já foi. E, então, assim, eu debatia muito com o Léo, falava muitas coisas. Mas sabe o que meu marido fazia? Ao invés de me ganhar na fala, vamos ver quem tem razão. Sabe o que ele fazia que me desconcertava? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito? E abria a Bíblia. Gente, que raiva. Fica estreito. Como é que eu vou bater boca com Deus? Porque eu sempre tive temor do Senhor. E aplacava o furor, sabe? Primeira coisa que nós temos que entender, o primeiro princípio para a gente lidar bem com a crise, unidade. Não é meu dinheiro, seu dinheiro foi mandado embora, se vira. Não. Muito bem. Foi mandado embora e ficar igual mulher rixosa. Não vai arrumar nada para fazer, não. As contas estão chegando. Meu amor, o que eu posso fazer para te ajudar? Em que meu talento pode servir a minha casa nesse momento de crise? Amém. É unidade na criação dos filhos, porque as crianças estão em casa, irmãos, botando para quebrar. Então a unidade vai se colocar aí até na forma como você vai conduzir
a correção do seu filho. Porque agora eles estão em casa, muita energia, não pode ir para a pracinha, não pode ir para o parquinho, não pode ficar na rua. Eles vão querer agitar dentro de casa. E aí a sua unidade como casal vai trazer calmaria até na correção dos filhos. Agora não é momento de disputa de autoridade para saber quem manda mais. Tá me entendendo? Ei, agora, junto com o sogro, com sogra, quem mora junto, é tempo literalmente de unidade. Ei, não seja a quinta coluna que destrói do lado de dentro. Do lado de fora, nós já temos coronavírus, crise política, crise econômica, crise na saúde, nós temos diabo, mas que pelo menos dentro de casa haja o mover do Espírito Santo, que pelo menos dentro de casa haja paz, que pelo menos dentro de casa haja o fluir de Deus. Amém. Que pelo menos dentro de casa, porque irmãos, dentro dos muros da nossa casa já está tudo em crise. Se dentro do lar também estiver em crise, nós vamos surtar. Nós vamos ficar doentes emocionalmente e espiritualmente. Estão me entendendo? E aí ele vai dando direções. Olha só, Efésios 5:20, sabe o que ele diz? Dando graça por tudo. Ei, em vez de, eu vou usar um termo, eu nem sei se é chique, mas em vez de espraguejar, dê graça. Atraia o favor do Senhor dando graça. Lá em Romanos diz que Abraão foi fortificado na fé, não foi murmurando, não foi vendo defeito em Sara, não foi falando do seu ventre já amortecido, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aleluia. Dê graça a Deus por estar vivo. Tem gente que está morrendo. Verdade. Dê graças a Deus por não estar no leito de um hospital. Dê graças a Deus por Deus estar suprindo, porque Ele está cuidando. Eu falo na nossa igreja, as notícias não são boas. Pessoas têm adoecido, mas eu glorifico a Deus que maior é o número de pessoas que estão sendo alvos de milagre, alvos de cuidado de Deus, alvos de escape. Verdade. Amém. Amados, eu dou glória a Deus porque meus filhos estão bem. Eu dou glória a Deus por estar bem, por eu poder estar aqui. Nós fomos tomados esses dias pelo falecimento da cantora Fabiana Anastácio. Verdade. Amados, no dia 16 de maio ela estava cantando. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu te adorarei. Uma benção. Feliz. E hoje ela não está entre nós. Embora eu falo que Deus tem que curar a perspectiva da igreja. Porque a forma como nós estamos vendo a morte está errada, é deformada. Morte para quem serve a Deus não é derrota. Isso aí. É vitória. É um veículo que nos leva aonde deveria ser a nossa maior expectativa, que é o céu. Amém. Está ao lado do Senhor. Eu falo que Deus está precisando curar a perspectiva e a expectativa da igreja. A forma como nós vemos as coisas não está muitas vezes alinhada com a forma que Deus vê as coisas. E as nossas expectativas estão muito só para essa terra. E apóstolo Paulo disse, eu espero em Deus, só nessa vida eu sou o mais miserável de todos os homens. A nossa maior expectativa é o céu. Então experimenta dar graças a Deus aí no seu lar. Dê graças a Deus por estar casada, porque ontem tem muitas mulheres e homens que sofreram porque não tinham par. É verdade. Ei, louve a Deus por estar casado, porque você tinha alguém. Eu recebi um WhatsApp de uma parente minha, até minha tia, eu te amo, só não vou falar porque, não sei, eu não pedi ela para falar, mas eu tenho várias tias, então vai ficar um ponto de interrogação. E ela falou assim, Priscila, ela tirou uma foto, ela é muito engraçada, e Léo me deu um
um lindo vestido. Na grande verdade, ele me deu o dinheiro e eu que fui lá escolher. Sim. Mas aí o pessoal fala, meu Deus. Mas foi uma bênção, glória a Deus. E ela tirou uma foto e falou, olha o que meu marido me deu, 2 talentos. E ela, porque ele não sabe o que eu gosto. Há 30 anos comigo e não sabe comprar nada para mim e nem se interessa em saber. Olha aí, irmãos, para de interpretar. Quando ela terminou de me mandar esse negócio, ele levou ela para uma pizzaria. Porque hoje também, amados, não tem para onde ir. Não tem. E ele disse, olha, amanhã eu vou te levar para almoçar em um lugar legal, que eu sei que você gosta. Aí ela me mandou um áudio. Aí eu falei, aí eu também sou engraçadinha, né? Aí eu mandei um hino para ela no áudio. Diga minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei. E eu falei, tá reclamando de quê, mulher? Sabe? Vamos dar graça. Nós estamos em um momento que ninguém tem muito recurso. Sabe? Vamos valorizar. Se seu marido te deu uma florzinha que ele roubou ali em um muro, dá graças a Deus por isso. Tem gente amargurada em casa porque não tem ninguém nem para fazer um cafuné. É verdade. Quem dirá para dar algum presente? E aí apóstolo Paulo prossegue em Efésios 5:21. Sujeitem-vos uns aos outros por temor a Cristo. Considere o outro superior a você. Apóstolo Paulo dá também esse ensino para a gente. Sujeite-se. Nós estamos vivendo um momento que não vale a pena saber quem vai ganhar, quem vai dar a palavra final. E eu vou adiantar aqui, porque o que eu quero dizer, muitas vezes a crise e o conflito vem porque os papéis não estão bem definidos. E aí na crise, quando a gente precisa que os papéis estejam bem definidos, a gente descobre que não está. E aí o conflito se exaspera. O que eu quero dizer com isso? Talvez você como homem, sabe o que Efésios ensina? A partir do versículo 22 até o versículo 33, o apóstolo Paulo ele vai começar a destrinchar sobre os deveres conjugais. Que agora, nesse momento de pandemia, fica muito evidente. E aí o que acontece? Ele começa a falar, vós, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial. E aí você, marido, nunca viveu esse padrão. E aí chega agora, no momento de crise, onde esse padrão precisava ser mais notório. O que você faz? Você não tem esse padrão para transmitir. E é literalmente um amor sacrificial, é um amor literalmente de dar a vida. Ei, mas não é dar a vida, vai vir um bandido ali com a arma, eu vou entrar na frente. Bom, eu espero que Léo realmente faça isso, se isso acontecer. Mas esse amor sacrificial é mais além, é você suportar todos os dias. Suportar aquela falação a mais, suportar aquele temperamentozinho, suportar aquela gordurinha a mais, é suportar, literalmente suportar, é um amor sacrificial, é nesse momento pandêmico sair do sofá, largar o controle remoto e dividir tarefas. É literalmente chegar lá, eu vou lá lavar louça, junto com você hoje, a gente aproveita e bate um papo. É isso, é ir lá e trocar fralda, ajudar a trocar fralda, é se dispor a ficar acordado uma noite com aquela criança. Pegando um gancho aí, Priscila, não está havendo um choque de realidade hoje, mesmo nos casais evangélicos, Sim. Em relação a se conhecerem melhor. Sim. Porque uma coisa é essa rotina que temos, o marido sai cedo para trabalhar e, na maioria dos lares agora, a esposa também para o outro lado, né? Isso. Aí se vem à noite, quando chegam os dois já meio cansados, na rotina do crente, fora esse período de pandemia, aí tem a igreja, os afazeres, né? Sim. Então, o que acontece? Aquele tempo de realmente estar juntos, conversar, trocar ideia, é muito pequeno. Nós vivemos, uma correria tremenda. Na realidade, o que o vírus fez foi parar, brecou a sociedade. Peraí, para.
Porque nós sempre já temos esse slogan, né? O mundo não para. E nós estamos girando aí muito rápido. O capitalismo mas não para, nessa né? velocidade que nós estamos convivendo, nós estamos deixando algumas coisas para trás. Sim. E uma delas é exatamente isso, nos conhecemos melhor, porque nós temos visto isso. Eu tive um conhecido que, depois de 25 anos de casado, quando ele aposentou, o casamento acabou. Sim. E ele confessou para mim que é aí que ele foi conhecer a esposa dele. Como pode isso? Sabia que você 25 era assim. Anos casado. Sim. E ele disse que quando ele foi para dentro de casa e não tinha o que fazer, então era o dia inteiro os dois juntos, ele foi conhecer a esposa. Então eu acho que acende aí um alerta. Sim. Para todos nós como casais, né? Não tem como fugir dessa correria que vivemos. Sim. Mas temos, de fato, praticado essa convivência de qualidade. É isso? Então, qual é a sua visão em cima disso, nessa correria que estamos aí, mesmo os casais evangélicos, e aí os casais evangélicos levam uma desvantagem, né? Se você está à frente de algum ministério, é a igreja, a sua agenda mesmo. Sim. Então, eu tenho que arrumar, apesar de tudo isso, esse tempo, né, de qualidade para a família. E, pastor, nós vemos assim um índice de divórcio. Às vezes, quando chegam os filhos, porque a rotina muda. Depois nós vamos ter um acréscimo. Literalmente é nessa fase aí, quando os filhos saem de casa, quando eles se aposentam. E aí, literalmente, por quê? Eles vão ter que voltar para si. Para o casal. E aí percebe, nós, em algum momento, nós nos perdemos. E não nos conhecemos. E literalmente a pandemia vai trazer isso, está trazendo isso. Porque como eu falei logo no início, a grande atividade acabava mascarando alguns problemas que já estavam crônicos. Mas eu vou mergulhar no ministério, eu vou mergulhar no meu trabalho e vou deixar isso para lá. E agora a pandemia não, nós paramos. E agora aqui somos eu e você. Acontece muito quando o casal está aposentado. Mas e aí? A solução é o divórcio? Não. É buscar a cura em Deus. Amém. É literalmente se voltar para Deus. Eu estive aconselhando há um tempo atrás, eu e Léo fomos ministrar em um retiro em uma igreja. E depois que nós ministramos, nós fomos chamados para dentro de um quarto para falar com um casal casado há 24 anos. Me minto, 25 anos, e pais de 3 adolescentes. E ele falou, Priscila, essa mulher era uma santa para mim. E de repente eu descubro ela fazendo nudes para uma outra pessoa pelas redes sociais. Eu quero perdoar. Mas às vezes eu olho para ela e eu a desconheço. A desconheço. Então, assim, aí ela relatou, ele não ligava para mim. Não havia mais romance, não havia mais novidade. Priscila, que novidade na pandemia? Troca a cama de lugar. Vai parecer que você está até no outro lugar. Criatividade, sabe? Né? Muda os móveis. Eu acho que chegou o tempo disso. De voltarmos para dentro de casa e ver o que a alma está clamando, tanto de um quanto de outro. E não vou só no marido e mulher, não. O que a alma do filho está clamando. Porque muitos pais estão deixando os filhos órfãos, só que eles são órfãos de pais vivos. Então, isso é uma grande realidade. Quando você pega a grande questão de Efésios 5, de 22 a 33, quando ele vai dando diretrizes aos casais, ele pauta em amor e ele pauta em respeito. Apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, no que depender de vós, tende paz com todos, é Romanos 12, 18, né? Tende paz com todos os homens. E ele vai também dizer uma coisa, irai-vos, e não pequeis. A gente é ser humano, vai ter uma hora que a gente vai se aborrecer com alguma coisa. Mas isso não nos dá o direito de pecar. E ele diz assim, olha, não deixa o sol se pôr
sobre a sua ira. Aí eu venho numa outra questão para os casais, a falha na comunicação. A comunicação nesse momento de pandemia vai ser crucial para o sucesso ou fracasso do lar nesse momento. Verdade. Sabe o que eu quero dizer? Quando sabe Provérbios 15, versículo 1, diz assim, olha, a resposta branda desvia o furor. Eu vou até abrir aqui para ler direitinho, se o pastor me permitir. Provérbios 15. É muito interessante isso, porque diz assim, olha, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ei, quando um dos cônjuges se alterar, não altera, porque se gritar, resolvesse alguma coisa, porco não morria. Já viu quando vão matar o porco? Ele grita, mas o grito dele não vai impedir de ele ser morto. É verdade. Amados, preste atenção nisso. Hoje, o que vai ser muito importante na pandemia é a arte de comunicar. Ei, quando vier asperadamente, recua. E literalmente, muitas vezes não é hora de discutir. Quando você vai lá em Provérbios 25, onde diz assim, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita no seu tempo certo. Amém. Ei, tem hora que não é para falar. Tem hora que não é aquele momento de falar. E literalmente, Eclesiastes diz, olha, há tempo de falar, mas há tempo de calar. Tem tempo, e isso envolve respeito. Olha, eu e Léo, a gente estava discutindo um determinado assunto lá em casa. E inclusive era sobre ministério. E ele falou assim, Priscila, eu não quero mais falar sobre isso nesse momento. E eu respeitei o espaço dele. E me calei. Não é me anular, é respeitar o espaço. Doutora, eu não queria falar mais sobre isso agora. Porque ele estava entendendo que ele não estava conseguindo ouvir sem criar ira. Então ele entendeu que aquele não era o momento. E aí nós vemos a sabedoria da parte dele, mas requer a sabedoria do de outro. Saber entender porque não o que está sendo ele dito. ter a sabedoria para dizer, olha, é o meu momento de parar. Se o outro não parar, não entender isso. E muitas vezes, pastor, não para e quer continuar e resolver igual criança. Eu vou falar por último, que aí eu ganhei. Muitas vezes nós agimos como criança e querendo falar por último. Amados, eu estava conversando com um casal, falta muito em nós, amados, maturidade. Meu Deus, são tantos princípios, né? Comunicação, se encher do espírito, domínio próprio, maturidade. Gente, só criança briga por causa de bobeira. E tem casal brigando por bobeira. Tá me entendendo? Ele me tira do sério porque eu quero dormir, mas ele levanta e faz barulho. Tá me entendendo? E você vê assim, aí ele falou assim, Léo, qualquer coisa, essa mulher se ira. Eu não posso fazer nada. Porque ele mexe o pé na cama e balança a cama. Quem briga por coisa fútil é criança. E muitas vezes falta em nós maturidade. Nós precisamos crescer. Criança que quer as coisas no tempo dela e da forma que ela quer. E sabe o que é interessante? Como é precioso saber o tempo de calar. E quando você abre a Bíblia, tem várias passagens em Provérbios 21:9, 27:15, 19:13, 12:4, que vai falar sobre a mulher rixosa. Sabe o que é a mulher rixosa? É aquela que goteja o tempo todo. Eu sempre pergunto ao meu marido, mas sabe o que eu falo? Priscila, você e Léo divergimos. Mas nós não aceitamos sermos desrespeitosos. Eu não aceito ser desrespeitosa com Léo e tratar aquele a quem eu amo mal. Mesmo se for para discutir ideias. Teve uma vez que eu falei assim com ele. Porque nós não xingamos.
Primeiro, porque nós somos servos de Deus. E segundo, que a gente acredita muito no que isso move no mundo espiritual. E nós estamos com 2 crianças em casa, não é esse princípio que a gente quer ensinar. Então nós não falamos palavrão lá em casa. E aí, mais um dia eu estava tão... Sabe quando você fala com a pessoa e parece que ela não consegue captar o que você está falando? Eu cheguei para ele e falei assim, mas cara, você não está... Ele paralisou. Parecia que eu tinha falado o maior palavrão do planeta. E eu vi que ele ficou atordoado. E eu falei, nossa, o que eu falei de tão grave? Ele disse, você me chamou de cara. Eu falei, mas isso não é um palavrão. Ele, mas eu fiquei muito ofendida, eu não queria que você me chamasse de cara de novo. Tá me entendendo? E eu nunca mais o chamei de cara. Sabe por quê? Priscila, mas nem foi um palavrão, mas ele se sentiu literalmente machucado. Porque eu acho que nem foi a palavra, foi a forma como eu falei. A forma desrespeitosa como eu falei. A gente pode se irar, mas a gente não pode pecar. Na nossa ira, a gente não pode dar brecha para arruinar as emoções da outra pessoa. Dar brecha para o inimigo para entrar no nosso lar. Então eu falo a comunicação, amada, escolha a forma certa de comunicar. E eu lembro que eu procuro sempre uma forma amável de falar com o Léo. Não quer dizer que sempre eu consiga ser amável, mas eu procuro ser amável. E a forma que Léo tem de me dizer que ele entendeu o que eu falei é me mostrando a linguagem de amor dele, que é atos de serviço. Então ele chegou para mim e fez um jantar que eu amo. Ele foi na prainha, comprou aqueles camarão grandão, não tem, gente? Aí é bom que não é restaurante, aí eu dou aquela chupada assim, no caldo, aí escorre no braço. Aquela coisa maravilhosa. Bom demais. Então eu vi que naquela forma ele estava me dizendo assim, olha, eu te ouvi. Sim. Eu internalizei o que você falou. E eu pude discernir o que ele estava tentando me falar. Legal. E eu falei com ele assim, Léo, Aí ele falou assim, né? Porque eu falei algumas coisas de confronto. Aí eu falei assim, é pra mim esse jantar? Ele fez um suco maravilhoso, aí tinha chocolate. Ele falou assim, mas você nem tá merecendo muito. Mas de forma assim, não agressiva, brincando amorosamente. E eu só disse pra ele, eu só quero te falar uma coisa. Eu amo você. Tudo que eu falo não é pro nosso mal. Tenta me entender. Às vezes não é gostoso de ouvir. Mas eu amo você. Fala a forma que você quer fazer, que eu faço. Então é se sujeitar, entende? Bacana. O que vai adiantar eu ficar disputando poder com Léo? O que vai adiantar eu fazer valer a minha palavra, falar mais alto, gritar? E quando ele falou, eu quero que você pare de falar um pouco agora sobre isso. Eu respeitei. E ele teve o tempo dele de ruminar aquilo, de digerir aquilo, de internalizar aquilo. E eu dei esse espaço. Amada, a gente precisa dar um espaço, mesmo dentro de uma mesma casa. Mas eu não moro numa mansão, nem eu. Mas a pessoa precisa ter um tempinho para ela, até para pensar em tudo o que está acontecendo, ter o tempo de sentir, sabe? E ele teve esse tempo. E a forma que ele teve de me mostrar, eu internalizei o que você falou. Não é dizendo você está certa. Vamos parar com essa imaturidade de ele precisar dizer você está certa. Porque a gente cria às vezes uma guerra só para ouvir você tinha razão. E algumas vezes gestos falam muito mais do que palavras. Muito mais. Eu falo, olha, eu entendi o que você me falou e eu internalizei. E ao invés de eu falar, tá vendo? Eu tinha razão. Não. Olha, eu te amo. Isso aqui é para o bem do nosso lar, do nosso casamento. O que você quer que eu faça? Fala que eu faço. Priscila, mas é se colocar como tapete? Não. É nos colocar numa posição, literalmente, de querer que o lar saia vitorioso. Então não seja uma mulher rixosa, porque a Bíblia diz que é melhor morar no fundo do quintal do que numa casa ampla do lado de uma mulher rixosa. Quando a gente analisa a Bíblia, lá em Abigail, amados, ela não discutiu com o marido.
que você foi fazer com Davi? Você colocou a nossa casa à beira da morte, você é isso, você é aquilo. Ela agiu de forma sábia e trouxe vida para dentro de casa. Amém. Ei, não tem como receber ódio se você semear amor. Não tem como receber aspereza se você plantar amor. E para finalizar, lembra de Jonas? E outra coisa, em nenhum momento de Abigail, nem com Davi e nem com o servo, ela falou mal do marido. Existem guerras, amadas e amados, que são nossas. São nossas, são do nosso lar, é dentro da nossa casa e nós vamos resolver o casal e Deus. Não é momento de ficar falando mal do seu marido, falando mal da sua esposa, falando mal da sua casa. Ei, vamos trazer Jesus para dentro da casa? Ao invés de derrubar os muros que protegem, né, o nosso matrimônio, precisamos fortificá-los, consolidá-los, né? Muitas vezes é exatamente por derrubar esses muros, compartilhar demais aquilo que é do casal, né? Sim. É que ao invés de obter ajuda, você acaba arruinando ainda mais. Sim. E a questão, pastor, sobre isso aí, aprenda uma coisa. Mundo espiritual, ele se movimenta por legalidade que nós damos. Por brechas que, olha bem, olha o que eu falei, nós damos. Há um falso conhecimento sobre isso, achando que é o diabo que faz a brecha. Não, nós damos. Ele age em cima de legalidade que nós damos, de brechas que nós damos. Então aprenda uma coisa, ei, é tempo de levantar os muros. É tempo de nos colocarmos nas torres de vigia. A crise está do lado de fora, mas eu quero declarar que na sua casa haverá paz. Aleluia. Ei, comunique direito, converse direito, sujeitem-se, respeite. E eu quero falar só um pouquinho rapidamente sobre violência doméstica. Vou falar sobre feminicídio, porque a grande incidência de violência de homens contra mulheres, né? Sim. Até pela força física que o homem tem mais. Mas assim, eu quero dizer, o que eu quero dizer sobre isso? A violência, ela sobe degraus, né, no caso, português. Ela sobe degraus. Priscila, como assim? Primeiro começa com palavrão. Por isso que eu e Léo, nós não nos permitimos falar palavrão. Porque nunca vai parar no palavrão. Depois você está segurando a pessoa firmemente. Depois você está empurrando. Depois você está batendo. E depois você pode estar matando. Ei, existem coisas que nós cortamos pela raiz. Mas lembra que eu falei de ação e reação? Muitos homens têm agredido fisicamente. Mas muitas mulheres têm matado emocionalmente. Porque a gente só culpa os homens, mas tem mulheres que estão assassinando seus maridos. Emocionalmente, sexualmente, espiritualmente. Então assim, amados, é claro que há homens doentes. Eu não estou dizendo que o homem bate porque tem razão, porque a mulher fez alguma coisa. Eu falo que erro não se justifica. Ponto. É uma grande verdade que eu aprendi com um professor meu de endodontia. Quando a gente tentava justificar um erro, ele dizia, apenas assuma que você errou, que vai ficar mais bonito. Erro não se justifica. Não há nada que justifique uma violência moral e uma violência física. Verdade. Ei, mas no que depender de vós, tende paz. No que depender da minha construção, faça ter paz. Claro que há pessoas doentes, então vocês vão procurar ajuda. Mas no que depender de nós, vamos ter paz. No que depender de mim, eu vou continuar conversando amigavelmente com os meus vizinhos. No que depender de mim, eu não vou reclamar do lixo. No que depender de mim, eu vou tentar ter paz. No que depender de mim, eu vou pedir. No que depender de mim, eu vou pedir
eu vou dizer obrigado, por favor, desculpa, me perdoa, eu sinto muito. No que depender de mim, eu vou dizer eu te amo. No que depender de mim, eu vou construir a paz. No que depender de você, construa a paz. E a outra coisa, sempre que você estiver irado, lembra-se de Jonas. Jonas ficou nervosinho. Por quê? Deus mandou ele ir profetizar em Nínive. Era uma região de homens bárbaros, conhecido até por matar, e alguns estudos mostram até que canibalismo, de matar e comer seres humanos. Eram homens extremamente bárbaros. Ele disse, eu vou lá, eu vou fugir. Só que aí, vocês conhecem a história do peixe e tal. Deus vai lá e redireciona Jonas. E o peixe não cospe ele em Nínive, mas redireciona ele para tomar a posição. Só que aí ele vai lá, profetiza, mas o povo se arrepende. E aí ele fica nervoso, começa a pedir a morte. E sabe o que Deus fala? É razoável essa tua ira? Verdade. Deus estava botando ele no divã. Deita aqui, Jonas, vamos pensar sobre a sua ira. Tem motivo? Quem tinha que estar irado sou eu. Consegui convencer uma cidade inteira, né? Sabe? Ele não ficou feliz pela conversão de 120 mil almas. Vocês estão entendendo isso? Ele ficou nervoso. E Deus falou, vamos conversar aqui sobre a sua ira. Tem motivo? Amadas, hoje eu cheguei para Léo, que aí eu tô com aquela vontade de dizer eu te amo, né? Aí ele, Priscila, se prepara, porque semana que vem a sua chave vai virar. Que ele já me conhece, ele fala sobre TPM. Mas entende? A gente sempre faz esse exercício. Tem motivo? Quando você estiver irado, pensa, precisa disso tudo? Precisa se derramar tanto? É um motivo para tanto? Só consegue fazer isso quem é maduro. Então a gente precisa buscar a maturidade. Sempre que eu me aborreço com o Léo, eu penso, mas será que eu realmente tenho razão? Será? Será que eu realmente não estou errada? Ei, pense nisso. E agora, pastor, não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa, porque eu confesso que eu não sei como é que tá. Meu Deus, aqui no meu relógio já vai dar 7 horas. Gostaríamos, agora tenho certeza que você está aí cheio da glória e da presença de Deus. Deus está, através do Santo Espírito, falando ao seu coração. E eu gostaria de convidar a Priscila agora a fechar esse momento. Eu gostaria que você aí desse a mão, se ainda não está aí, ó, firme na mão do teu cônjuge, pegue agora, una-se o mais próximo possível dele ou dela, e nós vamos orar nesta hora. A Priscila vai fechar esse momento tão maravilhoso que tivemos aqui com uma oração para que o Eterno coloque a sua mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que seja um tempo de renovo, de reestruturação da família, do lar, que após esse tempo possamos olhar para trás e dizer, olha, foi um tempo em que descemos a olaria, mas saiu um vaso novo, saiu um vaso mais bonito, mais agradável ao Senhor, o nosso matrimônio fortalecido. Amém? Amém? Nós vamos orar nesta hora, então feche os seus olhos aí. Amém. Pastor, antes de orar, eu só queria dizer uma coisa. Se algo aconteceu na pandemia que gerou algum mal-estar na sua casa, gerou alguma discussão, e é fácil falar, mantenha calma quando as contas estão pagas. Verdade. É fácil falar, mantenha calma quando tudo está indo bem. Mas coloque os seus olhos fitos em Deus. Quando Josafá foi levar diante do Senhor a ameaça daquela grande multidão, ele disse, olha, contra essa multidão nós não temos como pelejar, mas os meus olhos continuam fitos em ti. Amém. Ei, eu não sei qual é a crise que você está passando, mas essa pessoa que está aí do seu lado não é a sua inimiga.
é sua parceira para, junto com Deus, vencer essa guerra. Não é feio pedir perdão. Sabe por quê, pastor? Até a forma como a gente reage a algumas circunstâncias, a gente aprende. Com pai, com mãe, com família geracional. Às vezes o temperamento explosivo é algo aprendido. Mas, ei, eu quero te dizer que ainda existe Espírito Santo para nos moldar, para nos ensinar. Amém. E eu falo que casamento é isso. É aprendendo junto, dia a dia, a ser um marido melhor, uma esposa melhor. E quem vai te dar esse feedback não sou eu, não é o pastor, é o seu cônjuge. Amém. É ele que vai ser o termômetro do quanto o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na sua vida. Mas peça perdão agora, fala, olha, me perdoe, eu não queria te magoar, eu não queria te falar isso, porque pedir perdão indica maturidade. Quem reconhece erro não é fraco, são os valentes. Amém. E diz assim, olha, eu errei, me perdoa, tá? E que vocês possam literalmente acertar os muros. E eu quero declarar provisão para sua casa, cuidado de Deus para sua casa. E foi como eu falei aquela canção para minha tia, literalmente. Espera em Deus. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém. Quero fazer um pedido a vocês, casal, que estão me ouvindo nessa noite. Não tenha atitudes pelo filtro da dor. Não fale coisas pelo filtro da dor. Porque quando a gente se reporta a alguém pelo filtro da dor, eu não vou comunicar, eu vou atacar. Não veja as coisas pelo filtro da dor. A gente tem uma mania de interpretar. Se o marido fala A, a gente interpreta B, porque a gente sempre enxerga pelo filtro da dor. Mas que nessa noite você receba a cura da sua dor. Entenda que essa aí que está do teu lado, foi alguém que Deus preparou para te ajudar nas guerras. Amém? Para te ajudar nas guerras. Fecha os teus olhos agora e nós vamos orar ao Senhor. Oh, Deus. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que maravilha esse encontro. Que precioso, meu Senhor, esse encontro. Eu sei que foi um encontro que o Senhor preparou para nós. Amém. Pai, eu sei que aí do outro lado há casais que nos ouviram nessa noite. Senhor, muitas vezes nós aprendemos com nossa família geracional a reagir de uma determinada forma em uma determinada circunstância. E às vezes, Pai, é uma forma que precisa de cura, é uma forma que precisa do mover do Teu Santo Espírito. Senhor, ensina-nos que haja uma busca tão grande pela Tua presença, que haja uma busca tão grande para se encher do Espírito. Pai, que a gente aprenda o poder da unidade, que a gente aprenda, meu Senhor, o poder de se encher do Teu Espírito. Pai, refletindo o fruto do Teu Espírito. Pai, que a gente aprenda o poder da comunicação. Pai, que nós possamos olhar para a Bíblia, meu Senhor, e literalmente viver os papéis que o Senhor designou para nós. O homem com seu amor sacrificial, porque a Bíblia diz, se o homem fere a sua esposa, ele fere a sua própria carne. Se nós ferimos ao nosso cônjuge, nós ferimos a nossa própria carne. E, Senhor, que possamos ter essa verdade, e a mulher respeitando o seu marido, colocando ele como seu cabeça, porque foi assim que o Senhor determinou. E, meu Senhor, que haja paz nos lares, que haja amor, porque haverá tão somente a Tua presença. Pai, eu abençoo cada casamento, eu abençoo cada família. Pai, que haja maturidade nos Teus filhos, que eles possam ver, Pai, as necessidades do seu casamento, as necessidades do seu lar.
Pai, não com olhar de dor, não com filtro de suas feridas, mas, Pai, que eles possam olhar com maturidade, com sabedoria, com discernimento do alto, e que haja um interesse de ambas as partes em fazer dar certo. Que haja um interesse de ambas as partes e atitudes de ambas as partes para o sucesso do casamento. Pai, eu te louvo por esse momento, que eu e o pastor Pedro tenhamos sido instrumento de cura, ferramentas de cura para este casal que está me ouvindo. Ainda há esperança para este casal. Ainda há esperança. Talvez uma esposa está falando, eu estou cansada, ele não muda nunca. Mas eu quero lançar uma palavra profética nessa noite. Ainda há esperança, porque a esperança ela não morre, porque a nossa esperança é Cristo. Pai, obrigada por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu abençoo a tua vida, a tua casa, o teu casamento, os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, pastor. Nossa, muito obrigado. Mais uma vez, Deus, Priscila. o privilégio como sempre, é todo meu. Uma bênção, viu? Estamos saindo abençoados daqui e tenho certeza aí os casais receberam esta palavra e ela veio como bálsamo para vossas vidas. Recebam aí, nosso abraço, tá? E nós estamos encerrando aqui a live, mas corra lá para o grupo dos casais, porque lá nós já temos o link com uma homenagem para os casais. O nosso querido irmão Felipe Figueiredo fez uma grande homenagem para os casais. Você não pode perder, nós vamos fechar esse momento agora com essa homenagem. Que o Eterno os abençoe e lhes dê um restante de noite abençoada. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Amém.